Boa tarde, meu nome é Ricardo e o título do meu projeto é a avaliação do teor de taninos em folhas de diferentes espécies de gênero Cecropia, envolvimento destes e atividades farmacológicas. Sou orientado pela Ciluta Salles Alviano e Daniela Salles Alviano Moreno. Faço parte do Laboratório de Estrutura de Superfície de Micro-Organismos no Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, na UFRJ. Nós escolhemos trabalhar com o gênero Cecropia, que faz parte da família Urticácea. Existem cerca de 70 espécies distribuídas por regiões de clima úmido e tropical, principalmente da América Central e do Sul, estão partindo do México até o Brasil. São árvores pioneiras conhecidas como embaúbas e que apresentam um tronco de reto e oco e atingem cerca de 5 a 25 metros de altura, dependendo da espécie, e são muito atrativas para a fauna. Uma árvore pioneira tem um comportamento primário, então numa área devastada são essas plantas que vêm primeiro, porque elas têm um crescimento mais rápido e uma dispersão fácil de semente, então elas começam a crescer e proporcionam um ambiente mais adequado para as plantas que têm mais exigências. São popularmente utilizadas através de chás, de suas folhas, cascas, raízes, frutos, para o tratamento de diabetes, inflamações, enfermidades respiratórias, assim como ativadoras de funções cardíacas, circulatórias, diuréticos, cicatrizantes e por aí vai. Na literatura, apresenta efeito antioxidante, antidepressivo, ansiolítico, antihipertensivo, dentre outros. Dentre os diversos constituintes químicos presentes no gênero, os taninos condensados se destacam, pois são substâncias ativas que são produzidas pelo metabolismo secundário da planta. Também são chamadas de proantocianidinas, sendo polímeros de flavon-3-óis, que é um tipo de flavonoide que referem-se à liberação de antocianinas. Estão presentes em flores, nozes, frutas, cascas e sementes de várias plantas e sua produção está relacionada à proteção contra fatores bióticos e abióticos. Vale lembrar que os taninos condensados são polímeros de alto peso molecular. Eles se associam a proteínas, no caso da saliva, se associam a proteínas da saliva, causando aquela astringência, e dependendo do seu grau de polimerização, eles são absorvidos ou não pelo organismo. Então, monômeros e até 4 no seu grau de polimerização, eles são absorvidos e a partir disso eles não vencem a barreira intestinal e são dispensados. As antocianinas são pigmentos vegetais solúveis e instáveis, cuja produção está relacionada à atração de polinizadores de sementes, proteção contra fatores bióticos e abióticos e contra danos provocados pela luz UV na folha. Sua ação benéfica à saúde tem sido registrada na literatura como efeito antioxidante, cardiopreventivo, neuroprotetor, imunomodulador e por aí vai. Diante do exposto, o nosso objetivo é estabelecer uma correlação entre as atividades farmacológicas comprovadas na literatura com os taninos condensados, que são constituintes majoritários dentro do gênero através de amostras vegetais das principais espécies encontradas no Rio de Janeiro, que é a Paxtaxa, Glasiovia, Ololeuca e Peltata. E os específicos são coletar folhas de algumas das principais espécies de gênero Cecropia encontradas na região sudeste, quantificar o teor de proantocianidinas desses materiais e avaliar se os extratos etanol-água e acetona-água dessas plantas são capazes de apresentar atividade antioxidante e inibir o crescimento dos micro-organismos que serão avaliados. Essas foram as plantas utilizadas, a Paxtaxa, a Glasiovia, a Ololeuca e a Peltata. E aqui é um resumo dos materiais e métodos. A gente teve matéria vegetal, fizemos o extrato bruto 1 de acetona-água, priorizando a extração de taninos. O extrato bruto 2, etanol-água, pelo etanol ser um solvente anfifílico, a gente quis buscar tanto compostos apolares quanto polares. Daí fizemos as atividade antioxidante pelo método de radical livre DPPH e determinação da concentração mínima inibitória. Fizemos as partições do extrato bruto 2, também testamos as atividades e fizemos a quantificação do teor de taninos condensados pelo método MCP através do extrato 1. Então, do material vegetal, foram coletadas 5 amostras vegetais de diferentes localidades do estado do Rio de Janeiro em diferentes épocas do ano, no caso da Cecropia Paxtaxa, e para a preparação do extrato, 5 gramas das folhas para 100 ml de cada solvente, no caso do etanol-água e no acetona-água. Após a extração, o solvente foi filtrado, evaporado em evaporador rotativo a vácuo e o resíduo armazenado em lugar refrigerado. Após a evaporação do solvente, os extratos foram liofilizados e armazenados para serem utilizados. No caso do extrato etanol-água, realizamos o fracionamento desses extratos. Então, a partição com solventes imissíveis baseia-se na diferença em solubilidade dos compostos presentes no extrato bruto. Utiliza-se partições consecutivas com solventes de diferentes polaridades para que cada fração vá conter, em princípio, diferentes classes de compostos. Então, a gente utiliza 1 grama de folha para 100 ml de solvente
partindo do solvente mais apolar, que é o hexano, até o mais polar, no caso que seria o resíduo, a fração aquosa. Os nossos primeiros resultados foram satisfatórios, com nossos rendimentos variando de 10% a 20%, e a gente fez então a solução acetona-água justamente pelo etanol ser um solvente anfifílico e a solução etanol-água priorizando a extração de taninos. E aqui a gente também mostra nas tabelas a localidade de cada amostra e o registro no SIGEM. O primeiro teste que a gente realizou foi a quantificação do teor de taninos pelo método MCP, que é a precipitação de taninos com metilcelulose. Então é basicamente a interação de um polímero insolúvel, que é a metilcelulose, com o tanino, que forma um complexo e precipita. Então a gente prepara uma solução controle da amostra e uma solução tratada com metilcelulose e vamos comparar as absorbâncias dela que a gente obtém pelo espectrofotômetro, botando esses valores numa fórmula presente no protocolo. Os nossos primeiros resultados foram super satisfatórios, que apesar de serem espécies distintas, o teor de tanino se manteve semelhante e constante com o alto teor, de acordo com o trabalho que usamos como referência. A exceção ficou por conta da peltata, que provavelmente apresenta uma composição química com uma qualidade inferior a outras espécies, por questão de interação, estabilidade ou presença de constituintes ativos entre si. Outro teste que a gente realizou foi a determinação da atividade antioxidante pelo método radical livre. No modelo fotocolorimétrico do DPPH, onde a solução de DPPH em etanol apresenta coloração violeta, que vai sendo descorada quando ele recebe elétrons ou átomos de hidrogênio, perdendo a coloração original quando ele entra em contato com uma solução antioxidante. O ácido gálico, o ácido ascórbico e a quercetina foram utilizados como padrões de referência e os ensaios foram realizados em triplicata, e no resultado os valores de absorbância foram convertidos em porcentagem de atividade antioxidante e os valores de EC50, determinando a concentração necessária para obter 50% da atividade antioxidante. Os nossos resultados também foram satisfatórios, demonstrando que os extratos brutos e partições obtiveram EC50 significativos quando comparados aos controles utilizados e uma atividade diferente entre as espécies, permitindo observar o diferente potencial extrativo dos solventes etanol e acetona sobre as folhas. Esses dados corroboram com a literatura, pois compostos fenólicos como as proantocinidinas apresentam atividade antioxidante e são encontradas em partições intermediárias apolares, como acetato de etila, butanol e aquoso, como a gente observou. Além disso, a variação entre as espécies dentro do mesmo indivíduo, no caso da Paxtaxa, pode ser relacionado também à fitoquímica de cada espécie, fatores bióticos ou abióticos e a qualidade de tais compostos. O outro teste que a gente realizou foi a concentração mínima inibitória, que o princípio é avaliar se o extrato em baixas concentrações consegue limitar ou provocar a inviabilidade celular dos micro-organismos. Se ele for estático, ele limita; se ele for SIDA, ele vai provocar essa inviabilidade celular. O CMI foi realizado através da metodologia padrão internacional da CLSI para bactérias e fungos para observação dessas atividades. Os micro-organismos foram diluídos em um caldo milirrinto para bactéria e RPM para fungo, após incubação a 37 graus Celsius por 24 horas para bactérias e 48 para fungo, e posteriormente a adição do corante de viabilidade celular, que é a resarsurena, a gente determina o CMI. Daí a gente retira uma alíquota de 10 microlitros para o meio sólido, visando determinar o efeito do extrato na viabilidade bacteriana e fúngica. Esses foram os micro-organismos que a gente utilizou. Uma bactéria gram-negativa, que é a Escherichia coli, uma bactéria gram-positiva, que é a Staphylococcus aureus resistente à meticilina, e fungos leveduriformes, como a Candida albicans e o Cryptococcus neoformans. Os nossos resultados não foram tão satisfatórios quanto os outros, em que o extrato 2 da Cecropia paxtaxa, coletada no verão, obteve uma atividade moderada e sua fração acetato de etila mostrou uma boa atividade com valores de CMSI de 39 microgramas por microlitro, frente ao fungo Cryptococcus neoformans. E o restante, tanto os extratos brutos e partições de todas as espécies que não apresentaram atividade sobre a bactéria nem gram-positiva, nem gram-negativa e nem Candida albicans. O resultado aliado à literatura demonstra que a questão seja a qualidade dos taninos condensados presentes no gênero e ou substâncias produzidas sazonalmente, cuja maior afinidade estão próximas ao solvente acetato de etila. Com isso, a gente pode concluir que, com relação à comparação do teor de taninos condensados pelo método MCP, os resultados obtidos nas dosagens quantitativas dos extratos demonstraram que, apesar de serem espécies diferentes, o teor de taninos se manteve constante e alto. E a gente obteve essa diferença só na Cecropia paxtaxa, tanto verão
quanto o inverno por fatores bióticos ou abióticos ou compostos produzidos sazonalmente. Com relação à atividade antioxidante, pelo método radical livre DPPH, os extratos brutos e partições obtiveram EC50 significativas quando comparados às nossas referências, onde tais variações podem estar relacionadas à fitoquímica de cada espécie, fatores bióticos e abióticos e qualidade de tais compostos novamente, quando a gente compara espécie por espécie. Com relação à atividade antimicrobiana, os extratos brutos e partições de todas as espécies não apresentaram atividade sobre bactérias gram-positivas, nem negativas e nem o fungo Candida albicans. Contudo, a partição acetato de etila do extrato etanol-água da Paxtácea verão apresentou um resultado expressivo contra o Cryptococcus neoformans. Também pelos mesmos motivos, né? A diferença entre a verão e o inverno. Fatores bióticos, abióticos e questões sazonais. E esse resultado mais próximo do acetato de etila, provavelmente os compostos que estão ali são mais próximos, têm maior afinidade pelo acetato de etila. As nossas perspectivas são analisar comparativamente os extratos após o período de pandemia. O mais importante agora, para fechar as janelas que nós abrimos, é realizar a análise química dos extratos, tentando elucidar e entender as diferenças entre as espécies, além de tentar associar essa composição química com as atividades biológicas encontradas. E agora, a gente quer também estender procurar essa correlação também dos taninos com atividade cicatrizante e anti-inflamatória que estão presentes na literatura e que a gente quer trazer para o nosso laboratório. Então, obrigado ao meu grupo de laboratório, às minhas chefes e a todos que estão assistindo.